1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 a seguir. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz assim: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Deixa eu dar só uma pausa aqui. Eu sempre li esse versículo, às vezes a gente é meio preguiçoso. Antes não tinha celular para você ir no Google e pesquisar a palavra, então eu tinha um Aurélio que eu ficava sempre procurando as palavras ali, para que eu pudesse ter a melhor compreensão. E não extinguir o Espírito Santo é você deixar ele tomar conta, porque se você fechar a porta da sua casa, ele não vai entrar. Se você não der liberdade para ele, ele não vai agir. O que Paulo estava ensinando para a igreja de Tessalônica era isso: não oprimam, não extingam o Espírito. Versículo 20: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E eu vou falar no versículo 22 e 23, que Paulo ensinou dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique pela metade, vos santifique uma parte. Quanto? Em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo do encerramento do nosso aniversário, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu estava ali em pé, e o Espírito Santo começou a mover-se em mim, e começou a ministrar em meu coração, dizendo que uma das coisas mais graves e que pode parar qualquer comunidade, qualquer igreja, é a falta de santificação. Se nós andarmos segundo os nossos próprios preceitos e conselhos, nós certamente iremos para um caminho distante da presença do Senhor. E como se vive uma vida santa? Buscando a presença daquele que é santo, buscando viver a santificação que a palavra de Deus nos ensina, porque até então nós tínhamos aprendido por muitas vezes que santificação era relacionado com a aparência, era relacionado com o exterior. A nossa vida espiritual, a Bíblia diz que o espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito. Há uma briga severa entre eles, porque eles estão se opondo um ao outro. Se nós estivermos alimentando a nossa parte espiritual, no momento da briga ela vai vencer. Se nós estivermos alimentando a nossa parte humana, carnal, quando for colocado em disputa, ela vencerá. Nós escolhemos quem alimentamos mais.
A escolha é nossa, porque o culto é para celebrar, é para adorar o Senhor. A vida é construída, a vida cristã é construída, é quando não há holofotes, é quando não há ninguém do nosso lado, é quando nós estamos sozinhos, quando ninguém nos vê, mas o Espírito Santo do Senhor está em todos os lugares, e se nós dermos liberdade para Ele, Ele vai nos conduzir. Eu quero falar sobre isso, esse texto que Paulo estava aqui terminando a sua primeira carta para a igreja de Tessalônica, e no versículo 22 ele diz assim: abstendo-vos de toda espécie de mal, abstendo-vos de toda aparência do mal. Gente, abster é sinônimo de fugir, de afastar. E quando eu fui estudar a originalidade dessa palavra, abstendo-vos de toda a aparência do mal, nessa frase o apóstolo emprega o termo grego apechomai, que significa literalmente guardar-se ou refrear-se de algo. Então o significado de fugir da aparência do mal implica na ordenância de evitar, recusar, não aceitar o mal. O sentido da frase tem mais a ver com a ideia de privar-se ou impedir-se do que com a ideia de distância, no sentido de manter-se longe, embora aquele que se abstém do mal, obviamente procura se manter distante dele, no sentido prático e experiencial. Quando Paulo fala disso, abster-se, fugir-se, manter-se distante, se afastar de toda a aparência do mal. Gente, não é nem o mal aqui, é se você vê uma sombra do mal. Paulo falou, toda a aparência do mal, não é nem o mal, gente. E às vezes a gente vê alguma coisa que pode nos distanciar do Senhor, ao invés de nós nos abstermos dela, nós vamos de encontro para ela. Ao invés de nós nos afastarmos da aparência do mal, nós queremos ir ao encontro disso. E acabamos nos distanciando, porque quanto mais perto do pecado, mais longe de Deus. Porque a escolha é nossa de se afastar. Não que Deus vai deixar de ser o Pai que Ele é, mas quando nós escolhemos ir para um caminho do pecado, nós estamos escolhendo ir para um caminho que nos leva para distante da santidade de Deus. E ele fala que é para nós se abster de toda a aparência, não tem exceção. Gente, quem é que nunca pecou aqui? Levanta a mão aí para me ver um santo aí. Quem é que nunca pecou aí? Gente, imagina uma coisa, todo mundo vai pecar, que é servo do Senhor, o Espírito Santo acende o semáforo amarelo, acende o vermelho, pede a gente para acordar, mas a gente continua seguindo, quando era para nós nos afastarmos de toda a aparência. Engraçado que a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo, e ele fugirá de nós e de vós. Quando eu resisto o diabo, ele vai embora. Agora, Paulo está ensinando que nós devemos fugir da aparência do mal. Você está entendendo por quê? Não tem nenhum ser humano que é forte demais que consiga vencer algumas coisas. E por isso Paulo estava ensinando a igreja de Tessalônica, e eu estou aqui replicando esse ensinamento, que nós devemos fugir de toda a aparência do mal, se abster dela. Porque quanto mais próximo de Deus nós estivermos, quanto mais disponibilizados em Deus nós vivermos, mais longe da aparência do mal nós vamos viver, mais distante da aparência do mal nós estaremos, quanto mais perto de Deus nós estivermos. Mas o perto de Deus, que normalmente foi nos ensinado, era estar no templo.
Estar no templo é um momento de celebração e não muda a vida de ninguém. Estar no templo é um momento de entrega, de glorificação ao Senhor, que não muda a vida de ninguém. A nossa vida ela é construída fora das quatro paredes aqui, com relacionamento diário, com entrega diária, com disponibilidade de tempo diária para o Senhor. Isso nos auxilia. E aí no versículo 22, no versículo 23, ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vos santifiquem completamente. Você entende que nós precisamos dar essa liberdade para que nós possamos ser santificados por Ele e através dele? Se nós nos fecharmos a isso, nós vamos viver uma vida oscilante entre dois extremos, em que nós queremos cumprir a vontade da nossa carne e às vezes cumprir a vontade do Espírito Santo. Nós precisamos escolher nos afastar, nos abster, fugir da aparência, de toda a aparência do mal. Gente, o que é que nos distancia de Deus? O que é que me afasta de Deus é diferente do que afasta você. Eu falei recentemente aqui sobre rede social. Às vezes o tempo que nós dispensamos para as redes sociais é muito grande. Não significa que a gente não precisa, vamos tirar, não vamos ter. Será que não dá, como seres humanos que somos racionais, para conseguir equilibrar isso, fazer uma medida suficiente que a gente consiga de alguma forma entregar para Deus a nossa primazia? Porque Deus não vai ficar fazendo da gente marionete. Ele nos deu o livre-arbítrio, porque se Ele não tivesse nos dado o livre-arbítrio, nós estaríamos aqui, o inimigo estaria dizendo assim: não, eles servem você, o Senhor, porque o Senhor manipulou eles. Eles são marionetes. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele disse: todas as árvores aí estão dispostas para vocês, da árvore do fruto do bem e do mal vocês não comam. Ele tirou a árvore de lá, gente? Ele não tirou, Ele deixou lá. É escolha. Nós precisamos escolher ser santificados nele, e Paulo deu essa instrução: santifiquem-se completamente no Senhor. Isso é uma escolha nossa. Tem uma eternidade nos esperando. Glória a Deus, aleluia. Tem uma eternidade nos esperando. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para nós. Como diz o pastor Isaac, são coisas que não dá nem para descrever. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele voltou dizendo: eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Esse céu que está reservado para nós, vamos nos posicionar na presença do Senhor, vamos dizer: Senhor, o que o Senhor quiser para mim eu quero, o que for a tua vontade é a minha vontade, o Senhor é o centro da minha vida. Isso, irmãos, vamos ser usados por Ele, vamos ser instrumentos dEle, vamos exalar o bom perfume de Cristo, com as nossas vidas, com o nosso caráter, com a nossa vida dedicada a Ele.